Oremos. Senhor Deus maravilhoso Pai, graças damos a Ti por tanto amor, tanto cuidado, em especial por esse encontro tão lindo às 7 horas da manhã. É muito bom despertar e passar as primeiras horas do dia contigo. Senhor, vários pedidos foram feitos pela vida espiritual, questão de saúde, também trabalhos em ações sociais da igreja, e queremos colocar todos eles em Tuas mãos, pedir que o Senhor nos fortaleça para dar o nosso melhor na Tua causa. Desde já, uma bênção sobre o pastor Mateus, que irá compartilhar conosco esse capítulo 10 tão importante. É tudo isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, agora nós vamos finalmente introduzir o nosso capítulo 10, a voz da severa repreensão. Pastor, conta para nós o que aconteceu nesse capítulo 10. Então, esse capítulo 10, ele fala, em primeiro lugar, bom dia, né? Obrigado por ter me convidado. Esse capítulo 10, ele traz para a gente a história, uma parte da história do meu personagem preferido da Bíblia, que é Elias, né? Então, para mim, é uma alegria, né? Sempre poder Amém. falar dele, né? Ele traz para a gente duas partes, né? A primeira parte, ele vem falando sobre o encontro de Elias com aquela mulher que não era israelita, vamos dizer assim, né? E isso, para mim, chama muita atenção nessa primeira parte. A segunda parte já traz sobre Elias, o seu encontro com Acabe, que é o que dá o nome ao título do capítulo, né? Dessa severa repreensão, né? Exatamente. Então, nós temos duas partes nesse capítulo, né? A primeira parte, que fala sobre o encontro com a mulher, para mim é muito interessante quando Deus fala isso para a gente, porque você percebe o seguinte: primeiro, essa mulher não era israelita. E isso me lembra, lá na frente, quando você vai ver lá, por exemplo, a parábola do filho pródigo, ou quando você vai ver a parábola do bom samaritano, você percebe que Deus vai colocando contraste sobre as ações daqueles que são israelitas e daqueles que não são israelitas, né? Do filho pródigo, você tem o filho que sai e o filho mais velho que fica. Então, Jesus ali fazendo um jogo com uma figura daqueles que ficam, né, que são os extremamente religiosos, por assim dizer, e daqueles que saem e se arrependem e voltam, né? Mas é na parábola do bom samaritano que Jesus mostra que aquele que faz o bem a um israelita, ele não era um israelita, né? Então, os dois israelitas que passam pelo que está em necessidade não fazem nada por ele. Mas vai vir um samaritano, que inclusive era visto com maus olhos, né? Que vai ser chamado, que vai ser tocado para que possa fazer um bem àquela pessoa que estava precisando. Do mesmo modo, essa mulher é extremamente interessante a forma como ela recebe Elias, porque Elias chega e dá uma ordem para ela meio estranha, não é? Muito estranha. Não é? Imagina pra gente, esquece esse negócio de fome extrema, seca, porque não é o que a gente está vivendo agora. Pensa no dia a dia, tá certo? Você tá lá sei lá, no terminal aqui, rodoviário aqui de Brasília, aqui no centro, aqui, né? Porque um lugar que você tá andando que tem gente, tá bom? Sim. E você tá indo para um lugar ou para o outro, fazendo uma atividade, e de repente você tá ali com uma fome danada, chegou meio-dia, ou você para comer um lanche, um hambúrguer num canto, um salgado, enfim, qualquer coisa. E você tá ali esperando, e uma pessoa para e fala assim: eu tô com fome, você pode me dar uma comida aí? E é o único dinheiro que você tem, é a única comida que você comprou, e você tá na hora do almoço com aquela fome danada, e você vai dar o seu almoço para aquela pessoa. Isso eu estou reduzindo, né, o problema, né? O caso dela era muito mais grave, porque era a última comida que ela tinha. Tá certo? E ainda tem uma criança na história, né, pastor? Perfeito. Ou seja, a gente fica pensando, nossa, ele foi muito ousado, porque... E a mulher de muita fé, porque se fosse eu, acho que eu dava para o meu filho. E não para um estranho. Não é? E não é aquela coisa do tipo assim, não, a criança precisa mais, né? A criança, nós vamos tirar comida da criança para dar para um adulto, né? Que desconhecido ainda mais. Pois é. Então, assim, é uma atitude dela muito forte. Eu gosto sempre de pensar na nossa vida, nessas coisas simples,
Porque se o simples para a gente é complexo, você imagine o complexo, como é complexo. Né? Ou seja, se na hora do almoço aqui do dia a dia, que eu sei que eu vou comer à tarde, que eu sei que eu vou comer no dia seguinte, é difícil para mim falar, não, mas esse aqui é meu único comida, esse aqui é meu único lanche, esse aqui é a única coisa que eu tenho para comer nesse momento. É difícil para a gente agir desse jeito. Você imagina para aquela mulher que sabia que era a última refeição da vida. Entende? Não é do momento. E ela já estava meio que preparada, né, pastor, para comer a última porção, comeremos e morreremos. Ela já estava conformada, porque sabia que não tinha mais para onde correr. Perfeito, perfeito. É aquela percepção do nada, né? É quando você percebe assim que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, né? E aí você entrega, né? Mas ela, ao invés de solucionar o seu problema, ela acreditou naquele homem estranho que estava aparecendo ali e que ela reconheceu como profeta de Deus, né? Se a gente não sabe se a fama de Elias já tinha corrido, coisa e tal, a gente não tem essa informação, mas ela acreditou, de algum modo o Espírito Santo a impressionou e ela acreditou que ele era um enviado de Deus, né? Que fé! E aceita aquilo. Pois é. E aí é que para mim está interessante, porque é a fé de uma pessoa que não tinha todo o conhecimento que o povo de Israel tinha. Né? É claro que Deus poderia ter mandado Elias para alguém ali do povo de Israel, tá certo? Ele poderia. E é claro que talvez ele tenha mandado para aquela mulher por proteção, né? Para que pudesse fugir de Acabe, né? São possibilidades. Eu gosto de pensar que Deus manteve Elias no ribeiro lá de Querite por um bom tempo. Será que não tinha ninguém mais ali para baixo ali que ele pudesse operar esse milagre? Talvez. Não é? E aí ele faz Elias andar para caramba para chegar lá em cima, aonde vive essa mulher. Lá em cima é modo de dizer quando a gente olha para o mapa. Sim. Né? Mas a gente vai mais em cima. Né? Mas aí ele faz ele andar para caramba para ele poder chegar lá numa mulher que nós chamaríamos, né? Será que a gente chamaria essa mulher hoje de irmã? Pois é, ainda tinha esse preconceito, né, regional. E, pastor, eu não sei como a gente agiria, porque a nossa natureza ainda tem muita coisa a ser vencida, né? E o que é bonito também, além dela dar o alimento, o único alimento que tinha, ela ainda o hospedou com muito carinho. Foi uma hospitalidade digna. Eu lembro de um tempo, é ruim quando a gente fala, eu lembro de um tempo, né? Mas faz parte. Mas vamos lá, né? É bom, né, que viveu, né? Eu lembro de um tempo na igreja de que nós não tínhamos o costume, vamos dizer assim, de viajarmos para as igrejas, ou para pregar, ou para cantar, e ficar em hotel, por exemplo. Né? Falando de qualquer pessoa, não só de pastor, mas um pregador, um cantor Sim. da igreja, coisa e tal. Colportores. Então, eu venho de uma família, minha mãe sempre foi muito hospitaleira, né? E olha, ela, que coisa linda. Ela gostava, não, ela gosta até hoje, né? Ela sempre gostou, assim, de receber gente, de fazer comida para as pessoas que estavam ali. É algo que ela gostou e ela transmitiu isso para a gente, né? Então, eu lembro que na minha casa, uma vez, chegou na minha cidade um grupo de 20 e tantos colportores. Gente pra caramba, né? E eles ficaram na minha cidade acho que uns 3 ou 4 dias fazendo um programa de final de semana ali, coisa e tal, que eles estavam numa outra cidade fazendo campanha, mas foram ali trabalhar um pouco, já tinha uma dupla ali, e eles foram ali dar esse apoio. E aí a minha mãe, um dia, minha mãe chegou e falou assim, os colportores vão vir almoçar aqui em casa. E os colportores, eu já estava acostumado. Eram muitos? Eu estava acostumado, mas eu estava sempre... Hoje, né, mais de um, né? Então, 2, né? Tava 2, né? Que é o que vinha, né? Sempre, né? E, de repente, sábado, eu olhei na igreja e tinha, assim, uns 5 bancos, assim, era só de comportor, sabe? Meu Deus, lá se foi o almoço de vocês. Pois é. E aí, nós chegamos em casa naquele sábado, né? E tava a minha mãe, né? Lá, e chegou aquela turma, né? Eu falei que era uma gangue, né? Chegou uma gangue. Tropa. Uma tropa, né? Para comer, né? E ela começou a botar comida na mesa e o negócio rolou, foi embora.
E nós passamos um sábado mais maravilhoso, porque assim, eles ficaram lá em casa conversando e lá eles contando as histórias de comportagem, história de conversão, histórias de milagres que Deus tinha feito nas visitas. Aquilo foi uma bênção, entende? Para mim, né, que fiquei ali, eu era pequeno, eu devia ter 13, 14 anos, e aquilo foi uma bênção para mim, ouvindo aquelas histórias, ouvindo, sabe, aqueles atos de fé, aquelas coisas deles contando, mas tudo isso, eu fui abençoada, a minha família foi abençoada pela hospitalidade dos meus pais, entende? De receber essas pessoas. Eu lembro que as pessoas da igreja falavam, eu lembro certinho, quando a gente estava saindo da igreja, falaram assim para minha mãe, né? Esse povo todo vai comer na tua casa? Eita! E ela falou assim, sim. Ela falou assim, sim, eles vão comer lá em casa. E assim foi N vezes, N vezes. Então, várias pessoas iam cantar na minha igreja e ia dormir lá em casa. Pessoas iam pregar, meu pai e minha mãe nunca tinham visto. E a gente ia dormir na sala, ia dormir no quarto com meu pai e minha mãe, que só tinha 2 quartos. E a pessoa dormia lá na casa. Então, essa hospitalidade é algo assim lindo de ver. Há um ano, eu acho que 1 ano, não me lembro agora, a gente esteve numa cidade aqui do Mato Grosso e a gente conversou lá com o pastor, coisa e tal, e os irmãos aceitaram nos receber. Ao invés de a gente ficar num hotel, eles aceitaram nos receber em casa. Foi genial, entende? Foi lindo, foi lindo. Pastor, nós recebemos muitos comentários de pessoas que também viveram essa experiência de a mãe fazer alimento, de lembrar dessa época. E com certeza foi uma boa recordação, viu? De lembrar da época, né? Então, assim, isso tá na nossa mão, sabe? Então, eu acho que a gente entrou... Eu não estou criticando, eu estou falando por mim, né? Porque minha vida é viajar. Então, quer dizer, esse ano não, né? Mas minha vida é viajar. Mas, assim, a gente vai, fica no hotel, não é por nada, mas é até para não dar trabalho para o irmão, para não trazer dificuldade. Então, a gente não quer atrapalhar ninguém. Então, a gente chega e fica lá e coisa e tal. Mas o fato da gente poder ir e ficar na casa, por exemplo, dessa família que eu fiquei agora, faz 1 ano mais ou menos nessa cidade, foi um grupo grande, viu? Fomos 12 pessoas, eu acho, para essa cidade. E a igreja dividiu, cada um pegou um de nós, né? Porque não é fácil, né? Que a gente come pra caramba, né? Então, cada um pegou um de nós e nos levou. E foi maravilhoso. Coincidentemente, uma família de amigos meus que estavam nessa cidade, que eu não sabia, eles tinham se mudado há pouco tempo. E aí, na listagem, eles viram o meu nome e falaram, não, esse aqui vai vir para minha casa, vamos fazer uma surpresa para ele. Quando eu cheguei, estou na frente da igreja, e de repente chegou meu amigo, eu olhei para ele, você está fazendo o que aqui? Eu olhei para ele assim, né? Você está fazendo o que aqui, cara? Mudei para cá. Eu falei, como que você muda para cá e você não me fala? Ele falou, não, eu ia te ligar para você vir visitar a gente. Você veio, né? Falou assim. Aí eu fui na casa deles, foi lindo, foi maravilhoso, fiquei ali uns 3 dias com eles ali. Então, assim, essa vivência, sabe? Que para a gente, principalmente aqui na UCOB, é o centro do cristianismo que a gente chama de comunidade. Essa vivência da gente poder ter as pessoas na casa da gente, eu acho que isso faz falta hoje na nossa igreja, entende? Tudo bem, você não vou trazer um estranho por causa dessas maluquices que a gente vive hoje de medo urbano, esquece. Mas no sábado eu não posso começar a trazer os meus irmãos para almoçar em casa, sabe? Para a gente poder compartilhar esses momentos. Isso falta para a gente. E Deus usou uma mulher que não tinha o conhecimento que a gente tinha, mas tinha a mesma crença que a gente tinha. A crença num Deus que é poderoso, que cuida, que é maravilhoso e que tem sim bênçãos quando nós vivemos em comunhão, quando nós recebemos aqueles que vêm e que são parte do povo. Eu não estou falando receber só pastor, cantor, no sentido de uma ação, de importante, não é isso. Mas aqueles que são parte do povo de Deus. Isso é uma bênção, né? Eu estou vendo aqui que muitas vezes a gente hospeda anjo. Exatamente. Exatamente. E a gente é o abençoado, entende? Sim. Eu gostei muito do comentário aqui do Alexandre. Ele colocou aqui. Essa mulher não era israelita, não tinha recebido os privilégios e bênçãos que o povo escolhido de Deus desfrutava, mas cria no verdadeiro Deus. Isso fecha com o seu comentário. Pastor, e
a mulher ela passou por um problema muito difícil, que foi perder o seu filho, né? O filho ficou ali muito mal. E agora nós vamos entrar nessa parte da fé. E foi logo o que a mulher pensou. Ela associou, fala logo lá na segunda página do capítulo, que ela, quando viu que o filho estava mal, ela foi logo, correu para Elias e disse assim: Elias, viestes para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Então ela ficou bastante preocupada. Será que você veio aqui porque eu não sou da mesma fé que você? Pode ter passado na cabeça dela, eu não tenho os privilégios do povo israelita. Imagino que ela devia ter adoração a outros deuses, talvez, fazer parte de uma outra religião. E agora ela estava em apuros. E o que aconteceu, pastor? Você percebe que é aquela frase, né? Desgraça pouco é bobagem, né? Então, a mulher estava passando fome, passando necessidade, com a expectativa de morrer, ela e o filho. Aí Deus resolve isso, né? Eu só fico imaginando assim, você imagina você pegar, usar os alimentos da vasilha ali, a farinha, o azeite, e aí quando você bota a vasilha de novo, quando você vai pegar, brotou ali dentro farinha e azeite. Tá certo? Então, assim, é algo assim fora do que a gente está acostumado. Sim. Então, a expectativa dela da morte do filho era real, porque ela já tinha passado por isso naquele momento de fome. Sim. Só que agora, imagina assim, uma coisa é quando você vai num processo e você não está vendo o horizonte na frente. Não me entenda mal, mas é como se você estivesse se preparando para aquele momento ruim, entende? Sim, entendo. Entende? Vai numa preparação. Gradualmente. Exatamente. Outra coisa é quando você estava numa expectativa de um sofrimento, aquilo passa, e aí vem algo muito pior de solavanco, sabe? De supetão. E aí Sim. aquilo te pega desprevenido. Então, muitas pessoas de fé, e aqui pode ter gente que está acompanhando a gente nesse momento e que pode ter passado por isso ou está passando por isso. Passaram por momentos difíceis, mas suportaram, eu vou dizer assim, numa boa, né? Por assim dizer, suportaram um momento difícil, mas veio algo muito forte de supetão e aí o derrubou no chão. E aí vem ou um processo de tristeza profunda, ou uma depressão, ou um abalo na sua fé. Isso é humano. Acho que é importante a gente colocar aqui, sabe? Isso eu não gosto da palavra natural, porque natural parece que não tem o que ser feito. Não, não é isso. Mas é de nós, entende? Faz parte da nossa experiência de vida daquilo que somos. Então, essa mulher, quando perde o filho e ela vai falar com Elias, é muito interessante porque nós estamos falando de uma mulher que tinha um filho. Não tem, quando ela coloca essa situação, ela já vivia uma situação muito ruim na sociedade, né? Porque toda aquela sociedade, o conceito, agora vamos falar economia, o conceito econômico daquela sociedade não favorecia aquela mulher. Vamos ter que lembrar o seguinte, gente, não tinha INSS, não tinha previdência social, nem previdência privada, não existia banco, não existia, quer dizer, existia um sistema, mas que a gente não pode chamar de banco, né? Não tinha poupança, quer dizer, não tinha nada disso. Então, quando você trabalhava, você juntava certos bens, certas posses, certo? Para que você pudesse viver a vida. E, como era uma sociedade numa mentalidade coletiva e não individualista como a nossa, que hoje é assim, né? Você cuida da sua aposentadoria. Naquele tempo, a família, os filhos cuidavam da sua aposentadoria, certo? Então, o mais novo cuidava do mais velho, né? A gente perdeu isso, infelizmente. Mas isso tinha a expectativa dela era muito forte. Então, aquele menino crescendo era quem mãe, iria... né? Hã? Eu iria cuidar da mãe. Exatamente. Já que não tinha um marido. Exatamente. O filho era tudo que ela Aquele tinha. menino era a chance dela de viver. Entende? Porque ele ia trabalhar, ele ia poder cuidar dela. Então, quer dizer, quando ele morre, ela não perdeu só um filho. Ela perdeu o futuro dela. Sim, como a Ada colocou, a esperança dela era o filho, a única. Isso, perfeito, 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 perfeito. Então, assim, a fala dela para Elias
na nossa leitura, né, é porque a mentalidade deles, a forma deles se expressar, às vezes parece para a gente um pouco grossa, né, grosseira, assim, né? Mas não é, né? São mentalidades, né? Ontem eu estava participando de uma palestra à noite e a gente estava conversando sobre mentalidades, mentalidade e linguagem, né? Eu gosto muito dessa área, mas mentalidades e linguagem. E, por exemplo, você pega uma pessoa de uma mentalidade, vou dar um exemplo aqui, alemã, por exemplo, né? A forma deles falar é uma forma muito direta, mas isso não quer dizer que ele está sendo desrespeitoso. No Brasil, se você vira para a pessoa e você dá uma opinião muito direta sobre uma ação dela, a gente toma como algo pessoal. Você não separa a ideia da pessoa, Sim. certo? Na Alemanha, isso é bem separado. Então, você discute com a pessoa, no sentido bom do termo, né? E você fala para ela, olha, você fez isso, eu não concordo com isso. E a pessoa entende que ela não concorda com aquela ideia, mas não é uma crítica a mim, entende? A nossa amizade permanece, né? Sim. Aqui no Brasil, isso é um pouco complexo, né? Por cultura, não estou certo ou errado, isso é cultura, é a nossa forma de ser. Naquele tempo era assim, então, naquele tempo e naquela região, né, espaço e tempo, eles tinham uma percepção, uma forma de dizer um pouco diferente. Então, quando ela fala isso para Elias, ela não está sendo grossa. Na verdade, ela está clamando, ela está pedindo. Pedindo ajuda. Exatamente, exatamente. Ela não está reclamando, não é uma falta de fé dela. Ainda que fosse, né? Porque Deus não nos olha como seres O perfeitos. desespero né? de uma mãe, né, pastor? Exatamente. Vale exatamente. E Elias vem e você vê que Elias cura, né? Cura essa criança, né? Eu gosto da forma como Elias faz, né? Elias se estende sobre a criança 3 vezes, né? Eu não sei, mas eu fico pensando também na própria fé de Elias, né? Porque há coisas que Deus faz um processo de cura, há coisas que Deus starta, né? É a forma dele lidar com cada um de nós, né? Genial, né? Deus é incrível, Deus é fera. Pastor, e esse milagre, ele foi muito bonito, né? E a mulher, ela realmente, ela falou mais uma vez, eu sei que tu és um homem de Deus, que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Então, foi mais uma vez um momento para essa mulher reconhecer que Elias era um homem diferenciado. Então, ela viu ali, seus olhos viram 2 vezes o poder de Deus agindo. Não só na questão do alimento, mas também da cura do filho. E, mais uma vez, fala que ela continuou repartindo o alimento com ele, tudo o que tinha. E essa hospitalidade, com certeza, ficou marcada na vida de Elias. Mas depois, pastor, nosso capítulo começa a entrar, sai de uma questão do milagre e entra na questão da seca. 3 anos de seca. Foram, para mim, imagina só, um dia de fome já é difícil, né, para uma pessoa. Imagine aí, nós que não estamos acostumados com esse contexto, né, imagina para nós viver 3 anos de seca. E o povo estava ali, passando por esse momento. Mas o Senhor, ele deu um recado que Elias deveria dar a Acabe. Vamos entrando agora nessa segunda parte que a gente conversou no começo, né? E o que recado era esse? Deu o título do nosso capítulo. Que repreensão foi essa? Então, o tempo de seca para eles, para a gente é terrível, né? Uma seca, né? Porque a gente depende do alimento. Mas a gente tem hoje mecanismos que podem aliviar, dependendo do que for essa seca, do tempo que for, né? E a gente também hoje tem modos de conservação de alimentos que eles não tinham, né? Eles não tinham congelados, eles não tinham alimentos enlatados, eles não tinham essas coisas, né? Então, há modos de conservação de alimentos, produtos industrializados que amenizam o tempo dessa seca, né? Então, lá não, parou de chover, não teve a colheita, já é um período de fome. E a coisa só vai agravando, claro. Coisa muito pior. Claro que eles tinham poços, que eles podiam pegar água, mas o poço vai secando, vai diminuindo, a água começa a ficar barrenta. Então, há toda uma estrutura de vida ao redor disso que é complicadíssima. Então, o povo, você imagina a vida e a situação do povo naquele momento, né? A gente aqui falta, por exemplo, nós temos água encanada, né? Eu não sei qual é a última vez que faltou água na minha casa, acho que faz um bom tempo, mas
Geralmente, quando, por exemplo, se você mora num prédio, num condomínio, e vão fazer uma reforma, vão limpar a caixa d'água, né? Que às vezes tem que limpar, a cada X tempo tem que limpar a caixa Sim, d'água. E aí avisam, ó, vocês vão ficar sem água aí por um período de uma manhã, uma tarde, alguma coisa assim. Já é um transtorno absurdo, né? Então, isso para a gente é uma coisa ridícula, né? De período, né? Você imagina o cara ficar 3 anos, né? 3 anos e meio, né? Então, é um negócio bastante complicado. E Elias chega, aquilo dali que foi feito, Deus é genial, né? A forma como fez da seca atingia frontalmente o paganismo do povo de Israel. Porque o povo de Israel estava seguindo os ditames pagãos de uma região, e aqui, quando eu vou falar desse texto, vou fazer sermão sobre esse texto, eu sempre comparo as duas mulheres, né? Porque as duas são da mesma região. Jezabel e a mulher viúva que sustenta Elias. São da mesma região. Uma não acreditava em Deus e levou o povo de Israel à idolatria. A outra acreditava em Deus e protegeu o profeta que essa mulher queria matar. Então, para você ver como é genial essa coisa do texto, né? Então, era uma região, perdão, era um paganismo que estava voltado a essa relação de uma divindade que tinha a ver com chuva, com tempestade. Então, quando Deus segura os céus, ele está dizendo o seguinte: cadê? a Cadê quem o vou cara aí? invocar? Exatamente. Cadê o cara aí? Entendeu? Cadê o Deus aí que vocês falam que é verdadeiro e que está no meu lugar? Faz chover. Então, essa é a briga que está por trás disso. Não era simplesmente, não vou fazer chover para dar um castigo a Israel. Não era isso. Era muito mais forte do que isso. Tinha a ver com a identificação de quem era o Deus verdadeiro por causa da chuva. E aí, então, Elias chega e repreende Acabe de um jeito que é frontal, né? Ele chega para Acabe, Acabe vem com aquela, né, com aquela somebody love, com aquela maciota, né, que cerca Lourenço, né, dando aquela volta toda ali, e chega para Elias e fala assim: não, você é o causador do problema de Israel. Ou seja, Acabe já chega empurrando o defunto para Elias, né? Já chega empurrando o problema para Elias. E Elias fala: vem com esse negócio não, meu filho. Não é assim, não. Você é o causador. Você é a casa do seu pai, porque vocês têm desviado Israel do caminho correto até aqui, né? E aí, essa repreensão de Elias, a forma como Elias fala, é que é forte, né? Porque Elias fala o que tem que ser falado, para quem tem que ser falado e do jeito que tem que ser falado. Só que tem uma coisa que Elias fala aqui, e eu queria resgatar isso, porque hoje a gente está vivendo um momento, não é só hoje, mas hoje está bastante forte isso. A gente está vivendo um momento de muita... eu vou usar uma palavra assim, que a gente está vendendo muito essa palavra, chama-se autenticidade. A gente tem que ser autêntico, né? Eu tenho que ser autêntico, a gente tem que ser autêntico. E a gente acha que ser autêntico é destruir as pessoas. Que ser autêntico é falar, não, eu tenho que falar o que eu vou falar, o que eu penso, né? Se como isso vai te atingir, é problema seu. Isso não é cristão. Entende? E para a gente não ficar dando opinião, né? Mas para a gente ir na palavra, né? O próprio texto traz para a gente, na página 61, citando 2 Timóteo 4:2, onde Ellen White diz, né? Falando que os pastores deveriam exortar, corrigir, coisa e tal. Aí ela diz, com toda paciência e doutrina, que é o texto que está em 2 Timóteo 4:2, né? Paulo dizendo que devem redarguir, ou seja, deve chamar a atenção daqueles com que precisam ser chamados a atenção, mas com toda paciência e doutrina, ou seja, ancorado na verdade da palavra de Deus e não em meus pensamentos, não nos meus achismos, não nos meus conhecimentos de quaisquer outras áreas do saber, né? Porque às vezes a gente pega áreas do saber, por exemplo, eu tenho um apreço, né, muito por filosofia, então eu não posso pegar a filosofia, o conhecimento filosófico e enfiar na Bíblia e usar isso para poder colocar o meu pensamento. Não, eu uso o conhecimento filosófico como ferramenta, como instrumento, mas ele não pode vir para sobrepor
e ele me construiu o que eu estou enxergando da Bíblia. Não sei se eu me fiz claro nessa fala, né? Então, ele é uma ferramenta, mas é a Bíblia, é a doutrina, é a palavra de Deus, né? Primeiro, é dela para a filosofia, vamos dizer assim, não da filosofia para a Bíblia. E a segunda coisa é o fato de você ter paciência. Então, por mais que Elias tenha falado com Acabe daquele jeito, e ele falou porque precisava ser dito daquele jeito, porque Acabe vivia num mundo acabiano, né? Era um mundo só de Acabe, o mundo que Acabe vivia, né? Porque uma seca miserável, o povo passando fome, a prova contundente de que Baal não era Deus. Depois você vai ter o Monte Carmelo, que é o próximo capítulo, enfim, vocês vão conversar sobre isso. Tudo isso, e Acabe continua vivendo num mundo que é só de Acabe, né? Que é só de Acabe, que é só de Acabe. Então, quando a gente vai repreender as pessoas, inclusive dentro da igreja, até com disciplina, eclesiástica, tudo isso, esse processo todo, tudo isso é certo, é verdadeiro, está na Bíblia, Sim. Mas a gente precisa fazer essas coisas pensando sempre em salvar a pessoa, em salvar o irmão e na unidade do corpo de Cristo. Entende? Não é unidade que é para proteger, defender fulano, cicrano e beltrano, não. É unidade porque nós somos o corpo de Cristo, entende? Nós somos a igreja. Então, se eu vou chamar a sua atenção, se você vai chamar a minha atenção, eu não vou chamar a sua atenção para mostrar que eu estou certo. Entende? Eu não vou chamar a sua atenção para provar que eu tenho mais conhecimento do que você. Você não vai chamar a minha atenção para dizer que você está no caminho certo, que você sabe a verdade e de que algo está sendo escondido. Sei lá, estou inventando aqui. Não. Você vai chamar a minha atenção porque você me ama, porque você olha para mim e fala assim, você é meu irmão. Entende? Nós estamos juntos. Eu não posso viver sem o meu irmão. Então, quando eu vou chamar a atenção do meu irmão, eu vou chamar a atenção do meu irmão para salvá-lo e para salvar-nos juntos. Se eu vou chamar a sua atenção, é pelos mesmos motivos. É porque nós estamos juntos. Então, quando você percebe a ação de Elias com o povo de Israel, gente, fala sério. Deus podia ter dado uma seca ad eterna para Israel. Ah, é, né? Poderia. Poderia? Então, é, né? Então, Baal é Deus, né? Então, agora eu vou dar seca e depois vou dar exílio. Seguido. Passa fome, sede, ainda perde a cidade. Mas não. Por que Deus mantém Elias? Por que Deus manda Elias para a viúva de Sarepta? Por que Elias volta para o Monte Carmelo? Por causa do povo. Porque Deus queria salvar o povo. Salvar, resgatar aquele povo. Exatamente. A repreensão de Elias, a repreensão de Deus, ela é sempre para salvar. Ela nunca é para condenar. Ela nunca é para destruir. Ela nunca é para dizer, simplesmente dizer que você está errado e que nós temos que destruir as coisas que estão erradas. Essa cabeça não é a cabeça de Deus. Não é, permito-me falar sobre, como se eu estivesse tomando o lugar de Deus para falar. Não é isso. Mas não é aquilo que a gente entende na Bíblia, aquilo que a Bíblia apresenta. Claro, existe a condenação dos ímpios, existe o fim do... Claro, existe tudo isso. Mas isso é um processo de rejeição minha da ação de Deus. Porque a ação de Deus, ela vem para salvar. Jesus não vai voltar a segunda vez para destruir o mundo. Ele não vai voltar a segunda vez para matar quem não acreditou nele. Não. Isso vai acontecer. Mas ele volta para salvar e resgatar todo aquele que o aceita e quer estar com ele. Você entende? É uma consequência da negação, mas não é a ação primária de Deus. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa na repreensão, gente, se a gente parar de querer lacrar, que é a palavrinha hoje, de querer dizer que estou sendo autêntico, e a gente pensar no amor ao irmão, na construção do reino, e de nós vivermos juntos como um só povo, muita coisa vai deixar de acontecer e nós vamos parar de destruir e construir juntos. Entende? Construirmos juntos. Eu acho que nos momentos que a gente vive hoje, a gente precisa pensar nisso, porque esse é o conceito para mim de comunidade, entende? Você é mais importante para mim do que eu mesmo, porque esse é o chamado do reino. Não são as minhas ideias, entende? Não é a minha opinião, é você. É você que é o mais importante. Isso é assim que eu enxergo cristianismo, entende? É assim que eu enxergo esse ato de repreensão. Agora, aquilo que é a verdade clara da palavra de Deus, dita como o raiar do sol.
É mas para verdade. salvar. Verdade, pastor. E temos que ter isso em mente, que a necessidade da repreensão não foi só para o povo lá no passado, mas também ela é estendida para nós hoje, porque, como você mesmo falou, a repreensão é para o bem. E no momento em que a infidelidade, ela nunca deixou de existir, né? E aí, muitas vezes nós endurecemos os nossos corações e Deus, ele precisa ali usar alguém para nos dar aquela repreensão, dar uma sacudida para que a gente abra os olhos. Opa, onde é que eu estava? Eu estava me perdendo. Vamos voltar para o caminho. Então, o coração das pessoas não é atingido pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus muitas vezes, e é preciso que ele coloque alguém, assim como enviou Elias. É verdade, Perfeito. pastor? E isso que você está falando me lembra, é engraçado que eu vou citar agora o manual da igreja. E quando a gente fala de manual, parece uma coisa tão fria, É, né? Tão assim, é. né? Tão fria, né? Mas o manual da igreja coloca que o objetivo da disciplina, vamos falar agora, claro que a gente está falando aqui de repreensão, não no sentido exclusivo de disciplina eclesiástica, mas eu vou usar o Sim. exemplo da disciplina eclesiástica para ficar fácil, para a gente entender. Quando fala de disciplina eclesiástica, fala lá que o objetivo da disciplina é mostrar o erro, certo? Você tem que mostrar o erro para a pessoa, para que o ofensor, ou seja, para quem errou, possa refletir sobre o seu erro e possa mudar de vida, mudar de comportamento. E o segundo ponto é você poder mostrar que aquele comportamento não é certo, para que não fortaleça aquele pensamento nas outras pessoas, nas outras mentes. Então, ou seja, o objetivo da disciplina não é você se livrar do irmão, né? Que às vezes é assim, né? Eu me livro Mas não é. me livrar do irmão, mas não é, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque a melhor forma de você se livrar de alguém não é disciplinando, é sendo indiferente. Concorda comigo? Concordo. Se a gente quisesse se livrar, por exemplo, digamos que você se reúne lá para me disciplinar. Se você não estivesse preocupado comigo, você não me disciplinaria, não faria reunião, comissão, iria atrás de mim visitar, nada disso. O que vocês iam fazer é se tornar indiferente. Me dava lá um escanteio, deixa ele aí que uma hora ele sai. Entendeu? Me ignorava, me queimava, né? Hoje a gente chama isso de cancelar, né? Então, deixava a pessoa num canto lá, a pessoa ia ficando sozinha, isolado, acabou. Não tem mais igreja para ela. Isso é o que o mal faria, né? Mas Deus não. Deus vai atrás da ovelha, Deus chama, Deus repreende, Deus chama atenção, Deus dá a batidinha com o cajado lá, vai no caminho, sim, meu infeliz, vai no caminho, né? Porque sua vara e teu cajado me consolam, né? Então vai lá, vai, miserável, vai, entra no caminho. Então Deus faz isso. A gente, como igreja, tenta fazer isso procurando o irmão e buscando, né? Claro que nem sempre a gente age completamente como deveria, né? Às vezes a gente vai muito nas normas, né? E não atende tanta pessoa, né? Isso acontece sim, né? Não é sempre, mas acontece. E a gente, pessoalmente, né? Com o meu irmão na igreja, eu tô vendo meu irmão caindo, né? Para usar uma linguagem dos nossos irmãos pentecostais que eles gostam, né? Desviado, né? Então tô vendo meu irmão sendo desviado, meu irmão se desviando aqui do caminho e eu simplesmente não falo nada. Não chamo a atenção porque eu não quero me envolver, não chamo a atenção porque eu não quero, sei lá, ser visto de outro jeito, porque eu não quero perder a amizade dele, porque qualquer outro assunto. Mas percebe que eu não chamo a atenção sempre por minha causa? Eu não quero me envolver, eu não quero perder a amizade, eu não quero trazer problema para mim. Então, quer dizer que o foco da religião agora é você, né? Entende? É egoísta do mesmo jeito. Egoísta do mesmo jeito. Então, eu preciso chegar ao meu irmão e falar, amigo, seu caminho não é correto. Esse caminho que você está tomando não é correto, entende? Claro, não é para destruir o irmão, já falamos disso, mas eu preciso ter essa ação salvífica, salvadora com o meu irmão. E aceitar e agradecer quando ele tiver isso comigo. Porque isso é o corpo, é por isso que a gente está junto, porque nenhum de nós é perfeito. Então, você me ajuda quando você chama a minha atenção e eu te ajudo quando eu chamo a sua atenção. Porque eu estou chamando a sua atenção e você está chamando a minha, porque nós queremos juntos, vivemos juntos, salvos, no céu. Amém. Então, o espírito do corpo faz isso, porque eu me preocupo com você. É a coisa
da mãe ou do pai com o filho. É aquele exemplo clássico que a gente usa. Chama a atenção não porque quer o mal da criança, muito pelo contrário, chama a atenção porque quer o bem da criança, né? Mas a criança não enxerga assim na maioria das vezes. Então, é essa atitude, eu acho que a gente precisa cultivar mais. Não é uma atitude de polícia, de ficar vigiando, não é isso não, pelo amor de Deus. Vai sair daqui e vai, toma atenção da legião, não é tudo polícia. Não é nada disso não. É uma atitude de amor e de cuidado com o meu irmão. Entende? De poder ajudá-lo e perguntar, irmão, você está passando por isso, como que eu posso te ajudar? Porque o que você está fazendo é errado. Vou dar um exemplo clássico aqui, né? Por exemplo, às vezes eu tenho um irmão que está... Vou dar o exemplo do sábado, que é o mais fácil. Eu tenho um irmão que está transgredindo o sábado, por exemplo, por causa de trabalho. É muito fácil chegar e falar assim, tá vendo, irmão? Você está transgredindo o sábado por causa do trabalho, né? O pastor Mateus lá falou lá da repreensão. Não é isso. Entende? É eu chegar para ele e falar assim, irmão, você está transgredindo o sábado por causa do trabalho. E ele fala assim, mas irmão, eu não tenho trabalho, mas não se preocupe, nós vamos ajudar você. Você pode sair do seu trabalho, porque nós aqui como corpo, nós vamos cuidar de você. Você vai almoçar na minha casa. Você entende? Nós temos condição de fazer isso? Somos capazes de fazer isso? Porque é muito fácil, né? Eu empurro o problema para o camarada, né? Mas, e cadê o meu lado de poder ajudar e fortalecer essa pessoa? Né? Eu lembro uma vez, vou contar, eu não tenho dificuldade nenhuma de contar experiências que eu tive, tá? Porque eu não tenho esse negócio na minha cabeça de, vou falar isso, a pessoa vai achar que eu estou querendo aparecer, valorizar. Isso para mim é besteira, isso para mim não faz a menor diferença. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de contar a experiência que eu tive. Mas eu lembro uma vez que eu estava numa igreja e uma senhorinha me ligou a primeira vez às 3 da manhã. E eu atendi o telefone. Imagina, né? Às 3 da manhã eu já estava em sonhos e visões, né? Então, atendi o telefone e falei, pronto, Jesus está voltando. Me ligaram que Jesus está voltando. E atendi o telefone. E aí ela falou assim, pastor, eu queria falar com o senhor porque eu não dormi. Eu não consegui dormir, eu precisava falar com alguém. Eu falei, pode falar, irmã. E ela começou a falar ali, e eu dormindo, acordando, ela falando. E aquilo começou a virar uma rotina. Várias vezes na semana ela me ligava às 3 da manhã. Meu Deus! E assim foi por 4 anos. E aí um dia ela virou para mim e falou assim, pastor, você se importa de eu te ligar às 3 da manhã, coisa e tal? Eu comecei a rir e falei, eu não. Eu falei, olha, eu confesso para a senhora que algumas vezes eu durmo, viu? Aí ela começou a rir. A senhora vai contando lá com essa vozinha mansa aí o que aconteceu no dia. Eu lasco no sono do outro lado lá. Eu falei para ela, mas depois eu acordo, viu? Quando a gente fala amém lá, eu acordo. Aí ela começou a rir. Falou, não, pastor, eu só quero alguém para me ouvir. Assim, Nossa. é duro às 3 da manhã? É impossível. É um negócio terrível, entende? Mas ela precisava de mim, não precisava às 3 da manhã? Precisava. Não porque eu sou pastor, mas porque ela precisava de mim, porque eu sou irmão dela. É claro, eu posso chegar para ela e falar assim, irmã, a senhora consegue me ligar num outro horário? Posso. Mas naquele momento, naquela situação, com aquela irmã, eu senti que não era o caminho. Uhum. Com outro, em outra situação, eu podia ter falado e feito isso. Mas com ela, eu senti que não era o caminho. Então, eu acho que falta em mim muito essa coisa da gente estar disposto a se sacrificar pelo irmão e quando a gente chamá-lo à repreensão, chamá-lo porque nós queremos o bem dele. E quando nós discutirmos assuntos que são relevantes, mas que têm a ver comigo, com você, com a igreja, com fulano, com pensamentos, a gente parar de pensar em querer simplesmente ser autêntico, em dizer a verdade, porque isso é muito fácil, né? É verdade. Escancarar, isso é muito fácil. Agora, fazer isso querendo manter o corpo de Cristo unido, fazer isso querendo salvar pessoas, fazer isso não pensando em mim, nas minhas dores, nos meus sofrimentos ou na minha forma de pensar, mas fazendo isso pensando no meu irmão e na construção da minha vida no reino de Deus com ele, eu acho que esse é o grande chamado e esse é o grande desafio, entende? Porque Elias foi chamado para repreender Acabe e ele foi, mas ele foi com risco de vida. Ele foi para uma pessoa endurecida de coração, altamente endurecida de coração, mas ele foi porque Deus deu para ele uma missão de salvar. E é isso que Elias vai aprender lá na frente e que vocês vão conversar sobre isso nas outras semanas, né? O grande aprendizado disso tudo de Elias, né? Elias aprendeu algo muito especial e vocês vão conversar sobre isso nas outras semanas. Deixa para os próximos encontros. Sim.
Mas foi um pequeno spoiler para você, querido convidado, que na semana que vem, segunda-feira, nós vamos saber o que foi que aconteceu, né? Como Deus foi honrado. Então, você já está convidado para a semana que vem. Pastor, eu queria encerrar essa live lendo o último parágrafo do nosso capítulo 10. Deus chama homens e mulheres que estejam dispostos a lutar fielmente contra o erro, guerreando contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A essas pessoas, ele dirá: muito bem, servo bom e fiel, participe da alegria do meu Senhor. E lembrando daquilo que o pastor falou, é sempre repreendendo, corrigindo e exortando com toda paciência e doutrina. O foco não é a pessoa, mas sim o erro. Então, é esse o convite de Deus. Tudo isso que nós falamos aqui, com certeza, muitas verdades ficaram em nossos corações e que possamos colocá-las em prática. Amém? Pastor, amém. Você pode encerrar fazendo uma oração para nós? Claro, claro, querida. Vamos orar. Nosso Deus bendito, obrigado, porque o Senhor nos deu a oportunidade da gente estar junto nesse momento, nessa manhã, da gente poder conversar sobre um tema tão importante que traz para a gente histórias e exemplos da vida de Elias, o teu servo. A gente quer te pedir que o Senhor nos ajude nessas duas situações que a gente viu aqui. A primeira é que a gente seja dadivoso, que a gente receba as pessoas, que a gente abra realmente as portas do nosso coração e da nossa casa para recebermos as pessoas, para que essa comunidade que nós precisamos ser se torne forte, se torne poderosa pela união, pela vivência de uns com os outros. Um segundo ponto que o texto também traz para a gente é sobre a questão da repreensão. Nos ajude a cumprirmos aquilo que Ellen White colocou para nós, de nós falarmos a verdade, falarmos o que tem que ser dito, mas falarmos buscando não a destruição de ninguém, mas a construção. Não simplesmente mostrar que somos autênticos ou que temos o conhecimento, mas queremos salvar as pessoas, queremos trazer essas pessoas para o lado de Cristo. Pensarmos sempre no nosso irmão e na salvação dele e não simplesmente em nós, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Para que nós possamos trabalhar, Senhor, unidos como corpo, unidos como uma só igreja. É isso que a gente quer te pedir. Que esse sentido de comunidade, que a hospitalidade causa em nós e que a repreensão também seja o elemento forte, fortalecedor da nossa vida e da nossa vivência uns com os outros. Abençoe-nos, abençoe o teu povo. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém.